Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, oferecidos por meio de Jesus Cristo. Você tem oferecido sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Por exemplo, o que você tem oferecido como sacrifício espiritual agradável a Deus? 23ª reflexão. Nessa nossa jornada espiritual, caminhada espiritual, de reflexões na carta aos Filipenses, Palavra de Deus, Novo Testamento. Também a última reflexão. Na última falamos, na penúltima, ou seja, semana passada falamos sobre contentamento, quando Paulo falou, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento não é conformismo, não é complacência nas diversas situações da vida. Contentamento não é ausência de momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos até de depressão na vida. Mas o contentamento é uma atitude de satisfação que é aprendida no relacionamento com Deus, por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, onde nas situações mais difíceis ou mais adversas da vida, existe a ausência da murmuração, da indignação, do resmungo, da revolta contra Deus. Mas há o sentimento de gratidão pela suficiência, pela capacitação em Jesus Cristo, em toda e qualquer situação, para ter uma atitude onde de fato se expressa gratidão a Deus e a satisfação na suficiência que há em Deus. Mas aí o apóstolo Paulo continua em Filipenses capítulo 4, ele diz assim, em versículo 14, todavia fizestes bem, associando-me na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativa, oferta, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito, ou seja, o crédito deles diante de Deus. Versículo 18, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, versículo 20, o nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, que era imperador romano. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Eu quero destacar aqui, quando Paulo se refere à oferta, à ajuda financeira que ele recebeu dos cristãos, dos quais ele menciona aqui, ele fala que ele recebeu aquilo como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aí Paulo apresenta uma promessa, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ou seja, Deus há de vos abençoar pelo fato de vocês terem dado. Agora, Paulo usa uma expressão aí, sacrifício espiritual, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável e aprazível a Deus. É interessante que no decorrer de Filipenses, quando falamos sobre unidade, firmeza, falamos sobre alegria, etc., nós sempre focamos de ter que isso tudo é segundo a mesma disposição, a mesma atitude mental que houve em Cristo Jesus. E quando pensamos em Cristo, Cristo se deu a si mesmo como sacrifício. Hebreus capítulo 9, versículo 28, fala que Cristo, tendo se oferecido
uma vez. Ele se ofereceu uma vez. Hebreus capítulo 10, versículo 12 fala: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, foi a sua morte na cruz pelos pecados. O justo Jesus morrendo pelos injustos, os seres humanos. Jesus morrendo pelos nossos pecados, para que, pelo arrependimento dos pecados e pela fé nele, nós possamos ser apresentados diante de Deus como santos, justos, irrepreensíveis, tendo, entre outras coisas, a adoção de filhos, o dom da vida eterna. Agora, quando nós olhamos para isso, vemos que Paulo está falando para os filipenses sobre um sacrifício aprazível, agradável a Deus, oferecido por meio de Cristo. Isso me traz à mente 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, quando Pedro, falando sobre os cristãos, fala assim: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Cristo. Casa espiritual. Ou seja, pessoas, gente, separados em Cristo do mal, consagrados para Deus, perdoados e purificados em Cristo, sendo habitação espiritual de Deus, com o propósito de oferecer sacrifícios, ou seja, oferecer obras feitas para honrar a Deus, espirituais, porque pertence ao Espírito Santo, aquilo que é apropriado ao Espírito Santo, que é conduzido, liderado pelo Espírito, agradáveis, porque honram a Deus, são feitas segundo a palavra de Deus, sobre a ação do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo. E quando nós olhamos em Filipenses, Paulo está dizendo que a oferta financeira deles, dada para ajudar Paulo na proclamação do Evangelho, no sustento de Paulo, essa oferta dada em Cristo, por meio de Cristo, era diante de Deus um sacrifício espiritual agradável a Deus. Agora, quando nós olhamos pela palavra de Deus, nós vamos ver que no Salmo capítulo 51, versículo 16, 17, fala que desenvolver um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, também é um sacrifício espiritual agradável a Deus. Romanos 12, 1 e 2 vai dizer que a nossa vida consagrada a Deus, levando Deus a sério em todas as áreas, todos os momentos, todas as circunstâncias, também é um sacrifício espiritual agradável a Deus. Romanos 15, 16 vai dizer que pessoas ganhas pelo Evangelho, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, também é um sacrifício espiritual agradável a Deus. Hebreus 13, 15 fala que bocas que louvam, que exaltam o nome do Senhor. E Hebreus 3, 16 fala que compartilhar, fazer o bem, também são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Apocalipse 8 fala que as nossas orações também são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Que a nossa vida, e aí que se expressa de várias maneiras, por um coração contrito, uma boca que fala bem de Deus, fazer o bem para o próximo, aquela atitude de termos uma vida séria com Deus, consagrada a Deus, levando Deus a sério nas nossas vidas, compartilhar o Evangelho de Cristo, para que pessoas sejam apresentadas santas, justas e irrepreensíveis em Jesus Cristo, ajudar outros financeiramente nas suas necessidades, etc. São sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Pessoas que têm a mesma disposição mental que Cristo, elas oferecem a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Que você continue, persevere a cada dia no viver sério com Deus. Um forte abraço e até a próxima semana, com novos vídeos, novos temas, se o Senhor assim quiser.